Aqui alguns exemplos de memória. As memórias que nós temos no nosso computador são dos tipos registradores, tipo cache, tipo memória principal e tipo disco magnético, que também pode ser aí do tipo estado sólido mais atualmente. Essas memórias, todo mundo gostaria que nos computadores elas fossem rápidas, né? Porque quanto mais rápidas elas forem, maior é a velocidade de todo o sistema. E também todos gostariam que as memórias fossem grandes e baratas. Só que não é possível que tenha-se todas essas três características em todas as memórias. Pois quanto mais rápidas são elas acabam ficando mais caras. Então não é possível que você consiga que elas sejam baratas. Então o que aconteceu? Foi criado um sistema de hierarquia em camadas dentro do computador, aonde as memórias que precisam ser mais rápidas, como registradores, elas têm um tamanho reduzido. E já as memórias que você não precisa tanta velocidade, mas você precisa de um tamanho muito grande, aí elas vão ter o seu custo reduzido. Então acabou ficando as memórias rápidas, que o acesso típico leva 1 nanosegundo, com um tamanho bem pequenininho, então 1 kilobyte, por exemplo. Essas memórias de registradores, elas são utilizadas pelo processador. O mesmo acontece com a memória cache. E aí, com um tamanho um pouquinho maior, mas também um pouco mais lentas. Já as memórias RAM, também conhecidas como memória principal, aí de alguns poucos giga, mas aí umas 5 vezes mais lentas que as memórias cache, e por fim aí, então, com vários dezenas, centenas de gigabytes aí, né, chegando aí aos terabytes, os discos magnéticos ou SSDs com um tempo aí então maior, né, de processamento, chegando aí a 100 vezes mais lentos que as memórias principais, porém com um tamanho muito elevado. Então, o que seriam os registradores? Eles são rápidos tanto quanto a CPU, porque a própria CPU ela vai ter que fazer o acesso muito rápido dessa memória. Então, ela tem que acessar a memória tão rápida quanto for o tempo de processamento do seu processador. E elas vão ter um tamanho muito pequenininho. Então, 32 por 32 bits seria o tamanho do registrador de uma CPU de 32 bits. Enquanto um processador de 64 bits, a CPU vai ter um tamanho, os registradores vão ter um tamanho de 64 por 64 bits, ou seja, vão ter menos de 1 kilobyte. Já a memória cache, ela vai acabar sendo controlada pelo hardware, ou seja, controlada pelo processador. Ela vai ser dividida em linhas de 64 bytes. Da linha 0 até a linha 63 é a linha 0, a linha 1 da linha 64 a 127 e assim por diante. Elas acabam sendo rápidas também. E elas armazenam palavras de memória que são recorrentemente necessárias para a execução dos programas. Então você tem aí a sua memória cache, que ela é acessada muitas vezes pelo seu processador. E aí pode acontecer dessa memória cache ficar cheia quando você tiver muitos programas sendo abertos ao mesmo tempo. E aí é necessário que você limpe a memória cache ou então reinicie o seu computador para que ela seja esvaziada e aí você possa executar novamente o seu computador mais rapidamente. Quando essa memória ela não está disponível, ou seja, ela já está muito cheia, aí ele vai fazer, o seu processador ele vai acabar fazendo requisição para quem? Para a memória que é maior, porém mais lenta, ou seja, a memória RAM. Então, quando a memória cache ela fica cheia, ela vai começar a requisitar parte da memória RAM. Só que, como ela é lenta, o que acontece com todos os seus programas que estão abertos? Todos os seus programas acabam ficando lentos também. E as memórias cache ela tem as características de terem um alto custo e serem pequenas. Então aqui um exemplo da memória cache. Elas são divididas em camadas mais lentas. Processadores modernos têm duas cache L1, então elas têm 16 kilobytes e elas não têm atraso nenhum, ou seja, são da velocidade. Sem atraso significa que elas têm a mesma velocidade que o processador. E uma cache L2, com vários megabytes. Só que isso aí tem um custo, né? Um atraso de 2 ciclos de clock na cada requisição
do processador. Então, se nós temos aí um chip quad-core com uma cache L2 compartilhada, é essa a estrutura aqui. Então, nós temos um núcleo 1 e o núcleo 3 estão compartilhando aqui a cache L2. E nós temos aqui o núcleo 4 e o núcleo 2 também compartilhando aí a nossa cache L2. E cada uma delas terão aqui a sua pequena cache L1 para realizar a sua execução. E um chip quad-core com cache L2 separada, cada um dos núcleos, núcleo 1, 2, 3 e 4, terão a sua cache L1 interna e a cache L2 um pouco maior interna também. Então essas aqui elas são separadas, enquanto a cache L2 de outro processamento quad-core aqui é compartilhada entre os 4 núcleos. Agora a memória principal, a memória RAM, também chamada como memória de acesso aleatório ou Random Access Memory. Ela vai ter vários gigabytes de tamanho, então podendo aí, nós temos os computadores hoje em dia aí na casa dos 8, 16 gigabytes de capacidade de memória RAM, com seus pentes de memória, né? E eles vão atender então a requisições que não vão poder ser atendidas pela cache. Então, quando não pode ser atendida pela cache, a memória principal ela vai entrar em ação. Então, todos os seus programas aí que estão sendo abertos, e que você tem que fazer um acesso recorrente, vão acabar sendo armazenados na memória principal. Porém, ela é mais lenta. E nós temos aí a memória ROM, Read Only Memory. Se ela é uma memória Read Only, ela pode ser apenas de leitura, uma memória que não pode ser gravada. Então você vai poder somente ler. Então é uma memória bem pequena, pois não tem a necessidade dela ser maior, pois ela vai apresentar uma programação vindo de fábrica, onde ela vai apresentar elementos adicionais de memória. Ela acaba sendo uma memória rápida e barata, só que ela não pode ser modificada. Ela acaba sendo utilizada pelo boot do sistema, o Bootstrap Loader, né? Então, o carregamento do sistema, na inicialização do computador, ela utiliza o que está armazenado na memória ROM, porque, teoricamente, essa memória ela não deve ser alterada, pois é a partir dela que o computador faz toda a inicialização, é a partir do boot que o computador faz toda a varredura de todos os barramentos que estão conectados e também faz toda a inicialização do sistema. E ela está presente em outros dispositivos de entrada e saída, quando você vai fazer algum controle de baixo nível, ou seja, um controle mais de hardware, um controle mais de placas, mais de circuito, uma programação de mais baixo nível. Nós temos também a memória E2PROM ou EEPROM e a memória CMOS, onde a E2PROM ela é uma memória que pode ser apagável, né? Então ela é uma memória ROM eletricamente apagável, né? E a memória flash. Ambas são memórias não voláteis, ou seja, elas não são como a memória principal, elas não são como a memória RAM, não são como a memória cache, não são como os registradores, que são memórias voláteis, que se perdem quando você reinicia o seu computador. Agora, a E2PROM, assim como a memória flash e assim como os discos magnéticos, são memórias não voláteis, ou seja, elas não vão se perder quando você reiniciar o seu computador. Mas elas podem ser apagadas e reescritas se assim for solicitado pelo usuário. Elas vão ser usadas como elemento adicional, então, tal como a ROM, né? Só que elas acabam sendo muito mais lentas, né? Pois elas acabam sendo aí umas memórias que elas são adicionais, né? Elas não são as memórias principais aí do seu sistema. As memórias flash, elas acabam sendo utilizadas para armazenamento e são mais rápidas que os discos magnéticos. Então aí você tem exemplo de disco magnético, né, que são aí os nossos HDs. Nós temos então em substituição a eles os SSDs que nós veremos na sequência aí. Eles são memórias aí de estado sólido.
E nós temos a memória CMOS, que ela serve para auxiliar e manter a data e a hora do nosso sistema operacional. Embora essa seja uma memória volátil, quando você inicializa o seu computador, por mais que ele fique desligado da tomada, ele sempre armazena qual que é a data e a hora corretas, pois dentro dessa memória CMOS, junto na placa da memória CMOS, tem uma pilha, uma pequena pilha de lítio lá, que é aquelas pilhas parece pilhas de relógio, elas servem para manter a memória CMOS energizada para que ela mantenha a configuração na hora que é realizado aí a inicialização do sistema operacional. E os discos rígidos e magnéticos, os conhecidos como HD. Esses discos eles têm grande densidade de armazenamento. Então, um disco desse, ele consiste em vários pratos metálicos, que nós podemos ver aqui, né, com várias superfícies. Cada disco tem duas superfícies aí, a superior e a inferior, e as cabeças de leitura e de escrita. E eles vão rodar aí a essas velocidades padrão, 5.400, 7.200, 10.800 RPM, entre outros. E ele tem um braço que vai mover essas cabeças para fazer a leitura mais ao centro das superfícies, tá? Ou mais nas extremidades das superfícies, que vão ser divididas em várias trilhas e setores, sendo que a velocidade de escrita e de leitura ela acaba sendo de 50 megabytes por segundo, indo aí a 160 megabytes por segundo, que é uma velocidade bem lenta em comparação com outros tipos de memórias que nós temos no computador. Então essa aqui é a nossa memória mais lenta. E, por fim, os discos de estado sólido, conhecidos como SSD, eles são os discos não voláteis, ou seja, eles não perdem os dados que foram gravados, né? E tem um desempenho bem superior aos discos magnéticos. E eles vão armazenar os dados na memória flash, como a gente viu agora há pouco ali, quando estávamos falando da E2 Prom. A memória flash ela é como se fosse um pendrive, né, que nós utilizamos aí para armazenar os nossos dados e poder passar pela USB de um computador para o outro. Porém, em função do barramento que o pendrive utiliza ser o barramento USB, ele acaba sendo muito mais lento do que uma memória SSD, que ela acaba tendo um desempenho de velocidade bem superior aos discos magnéticos devido ao barramento que é utilizado na sua conexão. Então, aqui alguns exemplos do uso de memória. Então, na renderização de vídeo, nós temos aqui a CPU sendo utilizada 100%. E como é que está a memória aqui? Ó? A memória está com 52% de uso. Então, se você clicar aqui no seu gerenciador de tarefas na memória, será possível visualizar aqui o uso ao longo do tempo da memória do seu computador. Além de outras informações aqui, né? Como a memória em cache, memória disponível, memória em uso e outras informações mais detalhadas aqui em todas as abas que você pode dar uma visualizada.